bem-vindo à sua sala de aula virtual. Olá, estudantes. Sou Edgar, professor de Química do Colégio Soluções EAD. Vamos dar início a mais uma aula continuando a falar sobre ligações químicas, especificamente sobre fórmulas. Temos vários tipos de fórmulas. A molecular, por exemplo, ela fornece o tipo e a quantidade de átomos que constituem a estrutura molecular. Um exemplo que pode ilustrar essa fórmula molecular é a sacarose. Então, ela é formada por 12 carbonos, 22 hidrogênios e 11 oxigênios. Então, a fórmula molecular da sacarose, do açúcar, é essa daqui. A gente tem que lembrar que o carbono ele faz 4 ligações. Então, nós temos um carbono, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos, 8, 9, 10, 11 e 12 carbonos. Por isso, nesta fórmula, nós representamos o número 12, que faz referência à quantidade de carbonos. Hidrogênios, nós temos 22 hidrogênios. Então, aqui nós temos 4, com mais 5, 9. E este carbono ainda contém mais 2 hidrogênios, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 hidrogênios. Então, nós representamos essa quantidade por esse número 22. A quantidade de oxigênios são 11 também. Então, se nós formos contar, nós temos 11 oxigênios. Então, esta daqui é a fórmula molecular da substância sacarose. Temos também a fórmula eletrônica, também conhecida como fórmula de Lewis. Para nós representarmos esta fórmula, nós devemos colocar os elétrons da última camada ao redor do símbolo. Então, nós temos aqui o hidrogênio, ele tem um elétron na sua única camada, e o cloro, que tem 7 elétrons na última camada. Esta daqui é a representação da fórmula eletrônica ou fórmula de Lewis. A ligação entre esses dois átomos representados pelos elétrons da ligação. Aqui a gente pode observar que o cloro ele precisa de um elétron para completar 8. E o hidrogênio precisa de um elétron para completar 2 elétrons na última camada. Então, eles vão fazer o compartilhamento desses elétrons. Ou seja, o cloro tem 7, com mais 1 do hidrogênio, 8. O hidrogênio tem um elétron com mais um elétron do cloro, então ele possui 2 elétrons. Então, cada um tem a última camada completa, ganhando estabilidade. Temos a fórmula estrutural ou fórmula plana. O par de elétrons da ligação química ele é representado por um traço. É importante lembrar que esta fórmula somente é válida para moléculas, estruturas moleculares. Então, temos aqui o ácido clorídrico e o par de elétrons ele é representado por um traço. Como nós devemos proceder para fazer a fórmula química? Primeiro, a gente tem que conhecer a distribuição eletrônica, ver os elétrons da última camada. Então, por exemplo, o cloreto de magnésio, que é MgCl2. O magnésio ele possui a distribuição eletrônica 1s2, 2s2, 2p6 e 3s2. O cloro possui a distribuição eletrônica 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 e 3p5. Então, como o magnésio ele contém 2 elétrons na última camada e o cloro possui 7 elétrons na última camada, então o magnésio ele vai doar esse elétron dele para o cloro.
e o magnésio vai doar o outro elétron para outro cloro. Então, o cloro vai ficar com 8 elétrons na última camada, e o magnésio, que vai perder esses 2 elétrons porque doou, ele vai ficar com 8 elétrons na última camada, que é a camada 2. E o cloro, como cada um ganhou um elétron, também vai ficar com 8 elétrons na última camada. Outra forma de montarmos estas fórmulas químicas é utilizando as cargas desses elementos. Então temos o magnésio, como ele tem 2 elétrons na última camada, ele gosta de perder esses elétrons. E o cloro, como ele tem 7 elétrons na última camada, ele prefere receber um elétron. Então nós podemos pegar esta carga, que é representada pelo número 2, e colocarmos trocado, né, para o elemento cloro. Então, se o magnésio ele é mais 2, o cloro, nós vamos precisar de 2 cloros. E o cloro, como tem somente uma carga negativa, esse número 1 ele entra aqui. Só que não precisamos representar o número 1, só números assim, de 2 para cima. Então essa fórmula vai ficar desse jeito aqui, cloreto de magnésio, ou seja, um magnésio e 2 cloros na minha fórmula química. Vamos resolver a questão 11 da página 6. Ele diz o seguinte: faça a distribuição eletrônica e indique a valência desses íons. Ele te dá o cloro e diz que o número atômico do cloro é igual a 17. Pela distribuição eletrônica, nós vamos encontrar 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 e 3p5. Então, como esse elemento tem 7 elétrons na última camada, então ele precisa de um elétron para ficar estável. Esta carga nós representamos dessa forma, né? Uma carga negativa. Essa é a valência do cloro. O flúor tem número atômico 9, a distribuição eletrônica é 1s2, 2s2 e 2p5. Como ele tem 7 elétrons na última camada, então ele precisa de um elétron. Então essa daqui, uma carga negativa, é a valência do flúor. O lítio, que tem número atômico 3, a distribuição fica da seguinte forma: 1s2, 2s1. Então, como ele tem um elétron na última camada, ele prefere doar esse elétron. Então, quando ele doa, ele fica com uma carga positiva. O berílio, que tem número atômico 4, vai apresentar a distribuição eletrônica 1s2, 2s2. Então, como ele tem 2 elétrons na última camada, então ele prefere perder esses elétrons apresentando 2 cargas positivas. Outra questão é a 16 da página 6. Ele te diz o seguinte: na ligação química de um elemento X alcalino terroso 2A com um átomo Y pertencente à família dos halogênios, deverá haver a formação de cátion e ânion, respectivamente. Então, ele quer saber aqui quais são os ânions formados pelo elemento X e pelo elemento Y. Bom, se o elemento ele é da 2A, então ele gosta de perder 2 elétrons, de doar 2 elétrons. E o elemento Y, que é da família 7A, ele gosta de ganhar um elétron. Então, a tua única alternativa é a letra C. As outras não estão corretas. Bom, estudante, não esqueça de resolver no seu caderno as questões da página 6 do livro. Um bom estudo a todos e aguardo vocês na próxima aula.